Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael Nolli e nós estamos aqui hoje para mais uma aula de História. Hoje nós iremos analisar o período do Brasil chamado de pré-colonial. É um período que vai de 1500 a 1530. Vamos lá, partiu! Nos vídeos anteriores, nós estudamos, no período das grandes navegações, uma série de navegadores que estiveram aqui no Brasil, Duarte Pacheco, vocês sabem, o vídeo está aqui no canal. Nós então já temos um material produzido relacionado aos primeiros navegantes que vieram até o nosso território. Nessa aula de hoje, nós vamos partir da chegada de Pedro Álvares Cabral, no dia 22 de abril de 1500. Então, esse é o recorte que faremos. Começaremos no dia 22 de abril de 1500, quando Pedro Álvares Cabral desembarca aqui em Pindorama. Exatamente isso. Os índios brasileiros da costa do Brasil, que tiveram primeiro contato com os portugueses, chamavam essas terras aqui de Pindorama, que era o nome que algumas tribos davam ao Brasil. Brasil mesmo, nosso nome atual, é um nome que nós ganhamos dos europeus que aqui desembarcaram. Então, chegado aqui no Brasil, Pedro Álvares Cabral, o Brasil é oficialmente descoberto. Portugal vai anunciar a descoberta desse novo território. E aí nós vamos ter, a partir de 22 de abril de 1500, o início desse período conhecido como pré-colonial. O Brasil vai se tornar uma colônia de Portugal. No entanto, é interessante perceber que nesses primeiros 30 anos, o período, na verdade, ainda é pré-colonial, porque nós não vamos ter ainda estabelecido toda aquela estrutura de exploração que vai ser bem visível, bem presente lá no século XVIII. Então, aqui no século XVI, o encontro entre as tribos indígenas que aqui viviam e os portugueses deu início a um processo de troca. Vejam, os portugueses, nós temos que analisar a descoberta do Brasil dentro da ótica do mercantilismo, dentro da ótica do século XVI das grandes navegações. Então, os portugueses que navegavam pelo mundo afora, eles estavam em busca de riquezas. A base de sustentação das economias mercantilistas, que já era, a primeira fase do capitalismo, era o acúmulo de riquezas, era a busca de matérias-primas, a busca de metais preciosos. Então, nesse primeiro momento pré-colonial, há uma frustração, porque os portugueses não têm uma certeza que haja ouro em grandes quantidades aqui no nosso território. Então nós vamos ter uma pequena lacuna de 1500 a 1530 por isso. Porém, nesses primeiros momentos já, uma questão se levanta. O Brasil possuía uma madeira, o pau-brasil, que atraiu muito a atenção dos portugueses. Então, no primeiro momento, o primeiro ciclo econômico, a primeira exploração econômica realizada no Brasil é do pau-brasil. Esse ciclo econômico começa inicialmente através de uma relação de escambo. Os índios forneciam a madeira, contribuíam com a sua exploração em troca de alguns produtos, espelhos, miçangas, contas de vidro, produtos que evidentemente não tinham um valor necessário para esse nível de troca, mas foi estabelecido assim. E nós sabemos, isso entra para a história, essas longas trocas comerciais super desvantajosas para os nossos índios. Logo, é óbvio, vocês sabem, essas trocas chamadas de escambo dão lugar a um processo agressivo de escravidão indígena. Os índios passam a ser escravizados e a exploração é feita a partir disso. Certo? Nós não podemos manter essa visão idílica que nos primeiros anos era uma relação de troca, sempre com o índio perdendo, dando um produto muito caro, muito valioso, muito valorizado e importante em troca de pequenas bobagenzinhas baratíssimas.
Não é só essa visão que se deve ter. É importante compreender que houve nesse período inicial uma forte escravidão e os índios foram colocados numa situação lamentável nesse momento, ok? Nesse momento inicial, Portugal cria diversas feitorias no Brasil. A primeira feitoria é 1504. As feitorias ficavam no litoral do Brasil, funcionavam como entrepostos comerciais. Era um local onde eles reuniam o material explorado e enviavam para a Europa, para Portugal. Porém, imaginem, a descoberta de um território tão grande como o Brasil, tão rico, a descoberta de uma nova terra nesse momento, atraiu o interesse das outras potências europeias, os grandes navegadores, Holanda, a França. Então, nesse momento, a Espanha, nós teremos os outros países europeus mercantilistas, já com grandes frotas e navegando nessa região, desenvolvendo um interesse para o Brasil, porque no fim da história, o nosso país, nesse momento, estava praticamente abandonado. Havia um comércio estabelecido de matérias-primas básicas, sobretudo o pau-brasil, mas havia uma subexploração, o território estava abandonado. Não seria difícil para outras potências chegar aqui, estabelecer-se na região e dominar. Então, temendo esse fato, que era óbvio, notório, real, Portugal dá início a um sistema de ocupação mais efetivo. Mas isso aconteceu em 1534. Dom João III vai propor um sistema das capitanias hereditárias. Qual que era a proposta? Dividir o nosso território, ele era limitado de um lado pelo Tratado de Tordesilhas, pelo outro pela costa brasileira, dividir em 12 regiões. E essas regiões foram doadas para donatários. Eram nobres, pessoas de confiança do rei de Portugal, portugueses, e a proposta é que esses donatários viessem para o Brasil, se estabelecessem nesses territórios, dessem início à exploração mais efetiva, à ocupação dessa área e à transformação dela. Então isso vai ganhar o nome, esse projeto fracassado, diga-se de passagem, de capitanias hereditárias. Alguns estudos recentes, é interessante mencionar, apresentaram uma possibilidade nova, que antes nós víamos as capitanias divididas em 15 faixas bonitinhas, separadinhas. Hoje os livros têm trabalhado com uma série de análises e uma das conclusões mais importantes aí, para vocês verem que a história continua sendo analisada, estudada, fatos importantes do passado são revistos, hoje os livros têm adotado esse modelo de divisão. Teria sido assim a divisão das capitanias hereditárias. Isso não muda um fato importante. A proposta de ocupar o território, de protegê-lo, de dar início a uma exploração mais efetiva, mais lucrativa, vai esbarrar numa série de problemas. Então vejam, por que as capitanias hereditárias fracassaram? É um projeto que não foi para frente, que não deu certo, com exceção de 2 capitanias, Capitania de São Vicente e de Pernambuco, por exemplo, funcionaram bem, não dentro dos padrões do mercantilismo, de superexploração, produção de ouro, acúmulo de riquezas, mas funcionaram. Funcionaram através da plantação de cana-de-açúcar, sobretudo, através de algumas relações estabelecidas entre os portugueses e os índios, inclusive relações de casamento entre portugueses e índias, para criar laços afetivos de proximidade. Porque, vejam, um dos grandes problemas que os portugueses enfrentaram nesse momento é que eles estavam ocupando terras que já eram de povos nativos. Diversas tribos ocupavam essa região. Então, para começo de conversa, esses portugueses encontraram resistência. Os índios impediram a ocupação. Os índios lutaram e tentaram, na medida do possível, defender o seu território. Claro, houve alianças entre tribos indígenas e portugueses. Os portugueses, inclusive, incentivaram muito nesse momento tribos inimigas a lutarem. Prometia algumas vantagens para uma tribo e lançava essa tribo contra suas tribos inimigas. Mas, de qualquer forma, mesmo incentivando e jogando tribo contra tribo,
fortalecendo as rivalidades que já existiam aqui, que eram naturais, né? Em todo lugar onde há povos, onde há territórios, há dominação, há conflitos. É normal, só que nesse momento aqui, alguns conflitos foram incentivados e alimentados. Então, fracassou. Um dos motivos, alto custo do investimento, era caro, era difícil, era uma região inexplorada, florestada e coberta de índios. Era caro e sem um retorno imediato. Os ataques das tribos, também a invasão de corsários, piratas estrangeiros. Então não era fácil chegar aqui e simplesmente começar a ocupar, explorar, dividir terras, doar sesmarias e começar a explorar. Haviam povos vindo aqui, portugueses que estavam aqui, tiveram que enfrentar tribos indígenas, corsários espanhóis, franceses, holandeses, diversos grupos que vieram tentar tomar posse, negociar com índios e explorar a riqueza. Outra questão importante, falta de comunicação entre as diversas capitanias, pelas enormes distâncias entre si. E ainda mais, sobretudo, a distância disso tudo com a metrópole Portugal. O Brasil passa a ser uma colônia, Portugal é a nossa metrópole. Estava longe, a comunicação era difícil entre Portugal e Brasil, a comunicação entre as capitanias era difícil também. Falta de apoio da metrópole. Faltou investimento, faltou apoio, faltou tudo. Dificuldades de adaptação às limitações e diferenças da vida na colônia. O Brasil era um país tropical, havia uma série de doenças aqui. Esse povo europeu chegou num clima diferente, num lugar diferente, numa floresta diferente. Tudo era novo. Então esse projeto enfrenta uma série de dificuldades além dessas expostas e o projeto fracassa. Nós vamos parar aqui, porque a partir desse momento nós vamos ter realmente uma colônia, já abandonamos o período pré-colonial e as próximas tentativas, as próximas estruturas criadas para explorar o Brasil já nos coloca num outro patamar, que é o patamar mesmo de país colônia. Uma colônia de exploração. Certo, galera? Resuminho básico e simples, outras aulas virão. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima!